Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Longboard, o podcast do Longboard Baiano. Eu sou Peterson Citônio, sou organizador do Noise Rider Festival. Fala galera, eu me chamo Yuri Trócoli e a melhor parte de surfar de longboard é viajar com ele. E hoje aqui estamos com ela, a Papa Título, Chloé. Calmon. Chloé ou Chloé? Chloé. Chloé Calmon. É isso aí. Também está com uma convidada especial hoje aqui, que é nossa amiga carioca, baiana e surfista, Carla Leitão. Junto com meu amigo de bancada aqui, Yuri Trócoli. Pode falar também, Carlinha. Se apresente aí. Como é que você tá? Tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Super feliz de estar participando aí desse podcast com Chloé, que para mim é referência no longboard. Ó, tem muita pergunta aí, hein? A gente vai botar a Chloé hoje aí no meio da fogueira aí, ó. Muitas perguntas. Deixa eu te falar, o nosso podcast, ele está sendo muito bem escutado, não só, né, por surfistas que já têm experiência, que já estão no mar, mas também com uma galera que está começando a surfar, e também tem muita gente que ainda não surfa, que está escutando o nosso podcast, e assim, você dispensa apresentações, né? Mas eu vou pedir que você faça um breve resumo, né? Quem é Chloé Calmon? Bom, obrigada, galera, pelo convite. Estou muito feliz, esse é meu primeiro podcast. Bom, eu tenho 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro, local da Praia da Macumba, e comecei a surfar com 10 anos de idade, mas foi com 12 anos que eu descobri o longboard, e eu digo que foi amor à primeira onda, desde a minha primeira onda no longboard do meu pai, que foi quem me ensinou a surfar e sempre foi a minha grande influência no surf. Desde a minha primeira onda no longboard, eu não larguei e foi ali onde eu realmente me encontrei no surf. E segui bem cedo também o caminho das competições. Com 12 anos mesmo eu comecei a competir. Virei profissional com 14 e com 15 eu ganhei a vaga para representar o Brasil no circuito mundial de longboard, que era o meu sonho. E quando eu cheguei na minha primeira vez participando desse circuito mundial, eu vi que eu não queria só estar ali, eu queria ser uma das melhores do mundo. E foi dali que começou, acho que, uma trajetória de muito treino, muita dedicação e muito foco para trabalhar, para me tornar uma das melhores do mundo. E hoje em dia é muito legal porque se eu comparo as coisas que eu alcancei hoje em dia com os planos da Chloé de 12 anos, eu vejo que eu já consegui muito mais além do que eu esperava, mas hoje que eu tô aqui eu sei que ainda tem muito mais coisa para descobrir, para percorrer, então o legal do surf é isso, né, que é um caminho sem fim. E, pô, apenas 25 anos, né? Apenas. Então, ou seja, ainda tem aí mais 30, 40, 50, 60 anos aí para poder fazer tudo isso. Esse é o plano. E mais um pouco. E a bagagem já tá grande, né? Já tá, como você falou aí no comecinho, Papa Título. 25 tá assim. Por conta de você fazer de você vir, né, de uma família de surfista, a cobrança interna em surfar bem, teve alguma tipo assim, seu pai pedindo ali, corrigindo, tal, pedindo para você surfar melhor e tal, existia algum tipo de cobrança, né, sua família? Nada, nunca teve nenhuma cobrança, nenhuma imposição. O mais legal é que eu tenho uma irmã mais nova, a Clara, e da mesma maneira que eu fui introduzida ao surf, ela também foi. E eu tenho foto de fralda já em cima da prancha do meu pai, e a gente sempre adorou
tá no mar, tá na praia. A gente cresceu perto do mar, perto da natureza. O meu pai, além de surfista, ele era nadador também, então a gente entrou na natação muito pequena, então eu sempre me senti muito à vontade na água e sempre fui uma criança muito ativa, então eu experimentei tudo que é tipo de esporte quando eu era mais nova. Fiz vôlei, capoeira, handball, futebol não, que eu sou uma prega até hoje. Mas handball, minha mãe tentou me botar no balé, no jazz e tal, mas foi no surf mesmo que foi onde eu realmente me encontrei. Adorava estar ali na praia. Quando eu via meu pai surfando, eu via ele terminando as ondinhas até a beira, eu ia correndo, pedindo para ele me levar para pegar uma onda junto na prancha dele. A minha irmã também, a gente ia. E foi um caminho muito natural, a ponto de eu, pequena, decidir que era o surf que eu queria fazer mesmo, de todos esses esportes que eu tive a chance de experimentar assim com a minha irmã. E quando eu digo que foi que foi um caminho natural, uma escolha livre, que eu acho que isso vai muito da personalidade da pessoa, né? Tipo, eu e minha irmã tivemos a mesma criação, as duas adoravam praia, mas eu despertei uma paixão pelo mar e pelo surf que a minha irmã nunca despertou do mesmo jeito, né? Ela gostava, mas não amava, como eu. Engraçado. Então, assim, eu acabei seguindo, ganhei minha primeira prancha com 10 anos, e aí, assim, eu já tinha essa veia competitiva dentro de mim. Quando eu comecei a nadar, eu participei de alguns campeonatos locais, assim, do clube, da academia de natação que eu fazia. Então, eu já tive o gosto ali pela competição, e daí, quando eu decidi que era o surf a minha paixão principal, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero competir aqui. E eu sempre tive muito apoio dos meus pais para tudo, assim como a minha irmã, que por acaso nem seguiu o caminho do surf, mas sempre apoiou muito. E eu acho que uma coisa que a gente vive muito na nossa família e que os meus pais prezam muito é apoiar, buscar fazer uma coisa que você ame, independente se seja através do esporte, enfim, se você encontra a sua vocação, você tem o apoio da família, né? Isso para mim sempre foi muito bom. E poder dividir o outside com meu pai desde sempre, tudo que eu sei eu devo a ele. Assim, as primeiras noções de mar, de ondulação, de direção, de prancha, de segurança na água, assim, tudo, esses primeiros passos esses primeiros ensinamentos vieram dele. Então, assim, nunca teve, sempre me acompanharam em todas as minhas competições, que eu comecei a competir, a viajar bem nova também. Então, eu acho que, assim, foi um caminho muito natural, que começou de uma forma despretensiosa e que hoje acabou se tornando uma coisa muito maior. Pô, muito legal. Caramba, gente, mas... deixa eu até interromper aqui, porque Chloé estava falando do pai, da família, achei isso muito bacana. E eu lembrei que uma vez eu estava lá na Macumba, né, surfando. Aí teu pai chegou lá, parou do lado assim, disse, pô, você surfa aqui, eu nunca vi você surfando, você surfa bem e tal. Aí eu falei rapidamente que eu morava na Bahia, mas sempre ia visitar a família, surfava ali na Macumba. Aí ele, pô, que legal. Não, minha filha também surfa, ela gosta e tal. Eu disse, é mesmo? Não, ela compete e tudo. Aí eu perguntei, qual é o nome de sua filha? Aí a Chloé. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fiquei, pô, que maneira. Essa menina que eu vi surfando, eu lembro de você em Rosegor, no campeonato lá na França, e eu fiquei, pô, essa menina surfa pra caramba. Eu tava começando a surfar. Chloé tá falando a idade dela, você tá com 25, eu comecei a surfar com 27. Caramba, que maneiro. Cara, a surfar. Eu fui nadadora, fui atleta do Flamengo, no Rio, de natação, mas, nunca surfei. Tomei um caldo com 3 anos de idade, quase me afoguei ali em Ipanema, eu e meu pai. Fiquei meses sem surfar. Eu disse, pô, não dou pra isso não. Aí fiquei só na natação. Mas a natação ajuda muito, né? Demais. É muito, dá uma segurança. Complementa muito, né? Pô, te dá uma segurança enorme dentro d'água, porque a galera, às vezes, surfando, quando o mar tá maior, tem gente que fica no desespero se perder a prancha. Eu sou o contrário, cara, se eu perder a prancha, beleza, eu me viro sozinha, vou embora. Sim. Né? Então, faz diferença sim, mas bacana você comentar
essa história do incentivo e tal, porque eu acho que é importante. Vou até deixar um abraço aí. Não vou nem chamar de Seu Miguel. Uma vez eu fui falar Seu Miguel no WhatsApp, ele pirou e falou que Seu Miguel, rapaz, Miguel mesmo. Aí, garotão. Deixar um abraço aí pra Miguel e não vou nem chamar de Dona Ana também, Miguel e Ana. Um abraço aí, figuraças. Pô, eu acho muita vibe, porque eu vejo, né, que sua mãe sempre tá te acompanhando nos eventos, é muito bacana isso, eu acho muito bonito. Eu acho uma conexão muito massa, assim, de todos vocês, sabe? Aquela energia ali de sua mãe, de seu pai, passa tudo aquilo ali pra gente, eu acho bem bacana. Tipo, eu comecei a viajar com 12 anos de idade. E, assim, eu sempre... A nossa família é muito unida, então, pelos do meu lado ali, desde os primeiros momentos, foi essencial, assim, até hoje em dia. Nas viagens, eu comecei a viajar sozinha depois de alguns anos, mas tê-los ali comigo no início, assim, foi fundamental. Bacana. Engraçado que sua irmã teve a mesma influência e não teve o gosto do surf, né? Não pegou gosto pelo surf. Mas, cara, você acredita que ela, quando ela surfava, agora ela não tá surfando por conta de faculdade, trabalho, essas coisas, mas ela era frontside pros dois lados. Caramba, que maneiro. Ela dropava pra direita e ficava de frente pra direita. Ela dropava pra esquerda e ficava de frente pra esquerda. Sim, automático, ela nem pensava. Isso é muito raro, velho. Isso é muito raro. Olha o talento. Muito. E o mais engraçado é que teve uma vez, acho que foi no meu segundo ano no circuito mundial, foi a primeira vez que teve o campeonato na China, e eu tinha 16 anos, aí ela foi comigo, foi eu, ela e minha mãe, e ela tinha 14, e nessa época ela tava surfando mais, né, e lá na semana do campeonato tava pequenininho e tal, tinha altas ondinhas, e ela entrava pra surfar comigo todos os dias, a gente ficava trocando prancha e tal. Aí, um dia antes do campeonato começar, era aquele ainda antigo formato, que tinham 36 meninas no circuito. Uma das meninas, eu não lembro se o visto dela foi negado, ou se ela perdeu o voo, aí não ia chegar a tempo da bateria, e não tinha nenhuma alternate. E daí o diretor de prova chamou a minha irmã para entrar no campeonato. E ela surfava direitinho, ela fazia o frontside pros dois lados e tal. E daí ele falou, só você entrar na bateria amanhã e tal, não precisa fazer muita coisa. Ela falou, tá bom, entrou. Aí ela entrou, acabou indo pra repescagem, perdeu na repescagem, só que o mais engraçado foi que quando ela saiu da água, ela perdeu a bateria, né? E daí, só que vieram uns 40 jornalistas chineses em cima da minha irmã, porque ela era mais nova do campeonato. Ela tinha 14 anos, né? Aí ninguém nem falou nada com a menina que passou a bateria. Aí vieram pra ela assim, caramba, e aí, como é que foi? Você é a atleta mais jovem no circuito mundial, como é que é representar o seu país e tal? Aí a minha irmã, não, eu treinei muito pra chegar aqui onde eu tô hoje, eu tô muito feliz. Mas eu tô confiante, meu equipamento tá bem e tal, era minhas pranchas, pô. Cara, foi muito engraçado, ficou, virou uma piada geral, assim, ela ficou lá no site do ranking da SP na época, um tempão, mas foi irado, essa foi a única relação dela com o surf. Agora me conta uma coisa, como foi sua escolha pelo longboard? Foi desde sempre, veio se transformando até se chegar no longboard? Como foi sua escolha aí pelos pranchões? Bom, quando eu era pequena, meu pai já surfava de longboard e a minha primeira prancha foi uma fanboard, era 6 pés. Depois eu aumentei para uma 6'6". E um dia que o mar estava pequeno, eu peguei o longboard do meu pai emprestado e eu me apaixonei de cara na primeira caída, principalmente porque eu achava o máximo o fato da prancha. Eu nem consegui carregar a prancha fora d'água, e dentro d'água o surf de longboard permitia o surfista de usar todo o comprimento da prancha. Então eu pensava, tá bom, eu posso não conseguir carregar a prancha lá fora, mas aqui dentro d'água é possível caminhar até o bico, fazer todas as manobras possíveis do surf. Eu achava isso o máximo. Então esse desafio para mim era assim, como uma garotinha de 12 anos conseguia controlar
um pranchão de quase 3 metros, foi um dos principais fatores que me chamou a atenção no longboard. E o segundo foi que o surf feminino no longboard é muito bonito, é muito plástico, é muito gracioso, feminino. E quando... Isso aí, sem dúvidas, isso aí. É super estiloso. Premissa universal. E você tem noção de que você inspira muitas meninas, né? Isso acaba que eu acho que é uma via de mão dupla. É uma troca, né? É uma troca. É uma troca muito, muito maneira, porque eu me lembro quando eu era mais nova, eu escolhi o longboard e me apaixonei, e na época não tinha rede social, né? Então eu via os filmes de longboard das antigas, via as revistas, então assim, eu consumia muito isso. E quando eu tinha a chance de conhecer uma das minhas ídolas, uma das meninas que eu via ali nos filmes, pra mim era o máximo, caramba, fazia o meu dia. E daí, hoje em dia, assim, quando eu recebo um feedback positivo de alguém que às vezes tá até nessa mesma posição, nossa, me dá uma injeção de ânimo e motivação para continuar treinando e continuar nesse caminho, que por isso que eu digo que é uma troca muito boa. Então continue assim, viu, Chloe? Continue assim, porque você inspira mesmo. Obrigada, Carlinhos. E digo mais, não inspira só meninas. Obrigada. Agora, Chloe, quando foi que bateu, assim, essa decisão sua pra guinar pro profissional? Porque, assim, você surfa bem desde pequeno, então, assim, acredito que foi espontâneo, mas quando foi, assim, que caiu aquela ficha, assim, pô, velho, agora é profissional, vou começar, né, a viver o surf não só como estilo de vida, mas também como uma profissão. Eu digo que eu tenho a veia competitiva, porque eu sempre fui competitiva pra caramba, assim, de não querer perder nem no paro ímpar, em brincadeira, assim, tipo, desse nível. Mas logo quando eu tava começando a surfar de longboard, meu pai sempre me levava pra Praia da Macumba, aqui no Rio, pra surfar, que é o reduto do longboard, né? E uma vez a gente chegou na praia no fim de semana e estava tendo uma etapa do circuito estadual de longboard, que na época era o Surf Train, que era organizado pelo Dionísio Santos e a Mainá Thompson. E daí, quando o meu pai ia participar do campeonato, e daí me chamaram para participar também. Só que não tinha mais vaga na categoria feminina, e eu acabei entrando na categoria iniciantes, que era masculina. E daí, assim, eu nunca tinha visto campeonato, nunca tinha feito nada. Entrei assim para sentir qual era. Eu era a única menina na iniciante e passei uma bateria e achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, que irado isso. Eu quero no próximo evento me inscrever mais cedo, porque eu quero competir com as meninas, eu quero ver como é que é isso e tal. E foi uma época que tinha muito campeonato de longboard aqui no Rio. Então esse circuito estadual, assim, era pelo menos 2 eventos por mês, um evento a cada 3 semanas, era circuito estadual profissional, circuito estadual amador, o Pro Júnior, né, que era para até 18 anos, tinha circuito brasileiro, aquele circuito Petrobras da época. Petrobras, eu participei do circuito Petrobras. Aqui em Salvador e no Rio também, Mainá, Karina Abras, aquelas meninas. Sim, e eu me lembro de ver uma vez uma etapa do circuito Petrobras na Macumba, com todas as meninas, e eu falei, gente, caramba, que maneiro, nossa, nível brasileiro, que irado. E aí você acabava, foi o meu primeiro contato, assim, com o mundo de competição e o mundo do longboard, assim, no Brasil, porque até então o meu mundo era a Macumba, era meu pai, eram os amigos dele, era a galera que eu conhecia da água, né, então acabou que expandiu o ponto de vista. E daí, depois desse primeiro evento, eu falei, não, eu quero no próximo competir no feminino. E daí, assim, com tanto evento, um em cima do outro, do lado de casa, eu acabei indo, pegando gosto. E daí foi o momento que eu vi que, nessa época, eu só surfava fim de semana com meu pai. Aí, nesse meio tempo, eu falei, não, eu tenho que começar a treinar durante a semana. Então, eu estudava de manhã, daí de tarde minha mãe me levava pra praia pra treinar. Então, foi quando eu comecei a ter o primeiro, assim, não, eu quero me dedicar e eu quero ver como é que vai ser. E eu sempre fui muito focada numa coisa, então assim, se eu começava aquilo, eu parava de fazer todo o resto. Na época que eu decidi começar a competir no surf mesmo, eu parei todos os outros esportes e aí meu foco ficou só o surf mesmo.
E daí foi dos 12 aos 14 anos, eu acho que foi um momento que eu ganhei muita experiência, porque era muita competição, muito campeonato o tempo inteiro. Eu viajei, minhas primeiras viagens foram para o Espírito Santo, para Solemar, foi para o Guarujá, foi para Santos, foi para todos esses eventos, essas etapas do circuito brasileiro aqui mais próximos que me fizeram ver que era aquilo que eu queria seguir. E o mais legal também é que nunca teve a divisão de idade na categoria feminina aqui no Brasil. Então, sempre era a categoria homem feminina. Então, quando eu comecei a competir com 13 anos, 12 anos, eu entrava na bateria, eu com 13 anos de idade, contra meninas que tinham 13 anos de surf. Então, era um gap muito grande. Mas, assim, em vez de ver aquilo como uma limitação, pensando, caramba, eu nunca vou chegar no nível delas, eu pensei, tá aí uma ótima oportunidade de evoluir com elas, com as melhores, porque eu não tenho obrigação nenhuma, eu sou mais nova, então eu quero aproveitar para absorver o máximo que eu consigo daqui. E a Praia da Macumba sempre foi um celeiro de grandes atletas do longboard. Essa onda aqui é brincadeira, eu sou suspeita para falar, mas é um lugar eu também assim sou suspeita, não falo não, porque o pessoal aqui na Bahia já reclama, pô, Carla, você só fala da macumba, fica postando foto na macumba quando você vai visitar a família. Eu, pô, cara, vocês não têm noção. E acaba que é um lugar que, quando eu comecei a surfar de longboard, antes eu morava na Praia da Barra, que já é uma onda mais em pé, fica uns 20 minutos da Praia da Macumba, mas já é uma onda mais em pé, que o vento entra mais cedo. Então, nesse meio tempo, a nossa família ainda se mudou para o Recreio, e para o posto 11 aqui do Recreio, onde eu moro até hoje, e daí foi muito bom, porque além da Praia da Macumba ser um lugar que funciona com praticamente todas as direções de ondulação, vento, maré, além da Praia da Macumba tem a Praia do Recreio, tem o CCB, tem a Prainha, tem Grumari, enfim, tem várias opções de surf. Então nunca não tem onda aqui nessa região. Então isso foi uma coisa que ajudou muito nesse momento. Daí com 14 anos eu virei profissional, porque naquela época tinha que a partir dos 18 anos podia se profissionalizar, eu acho, mas eu acabei me profissionalizando com 14, e daí eu recebi a vaga para ir pro Mundial, que acontecia em Biarritz. E foi mais ou menos na mesma época que eu entrei pro time da Roxy. E daí eu digo, assim, quando eu cheguei no Mundial, eu digo que foi um divisor de águas para mim, porque até então eu estava aqui no cenário do Brasil, só tinha ideia do que acontecia aqui. Quando eu cheguei lá no Mundial, eu vi que era uma diferença de nível muito grande. E daí eu caí na minha primeira bateria com a minha ídola, que era bicampeã mundial. Eu fiquei chorando na bateria, não consegui pegar onde estou na coisa que eu tava. Quem era? Era a Jennifer Smith, da Califórnia. Nossa. Agora sim, você falou aí do campeonato mundial. Você meio que antecipou aqui um tópico da gente, mas você já aproveita aí o embalo e conta como é que foi essa primeira experiência aí do Mundial. Qual foram os principais desafios que você encontrou? Na real, tem até uma história maneira para contar que acabou assim. Quando eu cheguei no Mundial, né, a informação que eu tinha do longboard no mundo era um dos filmes de longboard. E um amigo do meu pai me deu de aniversário uma caixa cheia de filme de longboard dos anos 90, dos anos 2000, só filme irado, que são dos meus favoritos até hoje. E eu me lembro que nessa época eu chegava da escola e ficava vendo e revendo todos esses filmes. E na época de circuito brasileiro, eu me lembro que o Marcelo Carboni, filho do Neco, a gente era muito amigo. E daí eu me lembro do Marcelo chegar um dia e falar, era na época do Orkut aqui no Brasil, e daí da rede social. E daí o Marcelo chegou um dia pra mim e falou, Chloé, cara, eu descobri um site que você consegue entrar e ser amigo de todos os caras e as meninas dos filmes que a gente vê. Falei, que site é esse, Marcelo? Ele, o Facebook, só tem lá fora, aqui no Brasil não tem. Aí a gente criou a conta no Facebook, tipo, copiando e colando a mesma mensagem em inglês pra todo mundo. Eu falava,
Oi, meu nome é Chloé, eu tenho 12 anos, surfo de longboard e te vi no filme tal, sou sua fã. Aí a gente pegava a parte de trás dos filmes, né, que tinha os nomes, CJ Nelson, Joe Tudor, Cássia Meador, Jennifer Smith, Belinda Beggs, todos os nomes, a gente mandava mensagem para todo mundo. E daí eu me lembro que as meninas que não me respondiam, eu ficava assim muito chateada. Eu falava, caramba, poxa, ela não me respondeu. E hoje em dia eu vejo, de repente a pessoa não viu, entrou pro spam, sei lá. Mas as pessoas que me respondiam, nossa, eu ficava pulando de alegria. Eu falava, gente, que demais, ela surfa muito, ainda me respondeu. Nossa, acho incrível. E daí, quando eu cheguei nesse primeiro Mundial, eu vi pessoalmente, pela primeira vez, várias meninas desses filmes, né? E sempre tem aquele gelo de ver o seu ídolo pessoalmente, porque até então você só via na imagem, né? Então... tem aquela imagem endeusada que tá num patamar muito acima. E aí, quando você vê pessoalmente que é uma pessoa de carne e osso, que fala, que come que nem você, assim, é uma diferença muito grande, né? E eu sou muito tímida, então nessa primeira vez que eu cheguei na França, eu me lembro que eu fiquei na casa da Roxy, e na época também era do time da Roxy a Jennifer Smith, que era a atual bicampeã mundial, e a Cássia Meador. E quando eu ouvi a voz delas entrando na casa, eu nem consegui dormir de noite. Falei, gente, eu não vou conseguir dormir. Como eu tô na casa das minhas ídolas, eu não vou conseguir dormir hoje. E acabou que no dia seguinte eu conheci todas elas e acabei caindo na bateria com a Jennifer Smith, porque era por conta do seed, né? Era o seed número 1 com o último seed. E como eu tava entrando no Mundial pela primeira vez, eu tinha seed nulo. E eu acabei pegando a seed número 1, que era a Jennifer, que era a atual campeã mundial. E daí eu entrei na bateria com ela, assim, chorando de emoção, de alegria, de nervoso, de cair a ficha que eu tava ali com elas. E eu digo que foi um divisor de águas, porque quando eu voltei dessa viagem, assim, eu voltei deslumbrada, mas decidida de que eu queria ser uma delas. Eu queria entrar para esse mundo, eu queria aprender a surfar que nem elas, eu queria ser amiga delas, eu queria ser uma das melhores do mundo também. E assim, os desafios no início, assim, eu me lembro de chegar, ainda eu não falava muito inglês na época, eu só tinha inglês de cursinho, então, e daí eu ia falar com as meninas, sempre fui muito tímida. Hoje em dia que eu sou mais tranquila, mas na época, assim, eu travava, não conseguia falar com ninguém. Mas acabou que eu fui quebrando gelo, o fato da minha família estar lá também me ajudou muito. E fui quebrando o gelo, mas assim, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero ser uma delas. Demore o tempo que precisar, demore anos, mas assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou me dedicar, eu vou dar duro. E daí, quando eu voltei, eu mudei totalmente. Eu realmente comecei a levar bem, assim, com bastante foco os treinos durante a semana, as competições aqui no Brasil, a trabalhar melhor o meu equipamento, assim, trabalhar para ser uma atleta profissional. E daí eu acho que tudo isso veio com a evolução do longboard nos últimos anos. E quando eu terminei o colégio, eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade ainda, e meus pais me deram a opção de tirar 1 ano para poder viajar, focar nas competições e até ver se eu encontraria alguma área que eu me interessasse mais para estudar depois. E acabou que foi o ano que eu mais consegui me dedicar às competições, porque eu tinha mais tempo livre, meu foco principal era o surf. E eu acho que foi a partir daí que as coisas começaram a fluir, a minha carreira começou a fluir. Mas assim, eu comecei de uma maneira muito despretensiosa, eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. O surf também evoluiu bastante, chegou hoje em dia num patamar que você pode dizer que é um esporte profissional, o surfista profissional é bem respeitado, você consegue levar isso como uma carreira, como um trabalho. Então a evolução do esporte também foi notável. Como né, a gente está falando da sua primeira experiência. Então, assim, quando você encontrou essa galera dentro do mar, né, a gente sempre fica nessa dúvida, pô, será que a galera lá dentro, como é que é? Então, assim, você recebia apoio da galera dentro do mar e tal, incentivo? Eu não sei, eu acho que assim, eu tava tão amarradona de estar ali, que eu achava todo mundo super legal, e todo mundo ali era o máximo.
Mas eu me lembro, tipo, hoje em dia, tipo, eu olhando algumas situações já mais maduras e com mais experiência, me lembro de umas baterias que eu entrava, até com uma dessas meninas que, tipo, eram as minhas ídolas, e elas pensavam, que maneiro que você tá aqui, nossa, bem-vinda, vai ser muito legal te ter aqui, que maneiro, você tá surfando muito bem, você tem um longo caminho pela frente. Cara, me ouvia isso, eu me desabava, falava, gente, eu tô tremendo, não consigo nem mais surfar, nem surfava mais a bateria. E daí, tipo, hoje em dia eu vejo, não sei se de repente era uma malandragem ou se tipo, elas estavam amarradonas também ali. Mas eu acho que, assim, tudo no início, assim, era um sonho se realizando. Não tinha... acho que não tinha maldade nenhuma, era tudo, assim, recebendo de peito aberto, e foi uma experiência, acho que foi um momento, assim, que marcou bastante minha vida. Você fala dessa tremedeira aí, eu lembro até de uma amiga nossa aqui, que surfa com a gente, Renata Leite. Quando eu falei com ela, vou gravar com o Chloé Calmon, ela tá passando mal desde o dia que eu falei. Ela só vai voltar ao normal segunda-feira, quando te escutar. Vamos lá, então, sobre prancha, né, Chloé? Queria saber um pouquinho, assim, sobre suas pranchas. A gente vê que você surfa já há muito tempo, né, com as pranchas de Carbone, né, Carbone. E queria que você falasse um pouquinho, assim, qual o tamanho de prancha e qual prancha que você prefere para um mar pequeno, para um mar maior e mais gordinho, tipo, ou um mar mais buraco, tipo lá meio da barra. Quais as pranchas, assim, tipos de pranchas que você sugere? Bom, eu digo que o Neco foi um anjo que entrou na minha vida. Eu tô no time da New Advance. No Brasil todo. Eu digo que é o Neco e o Sérgio da New Advance. Eu tô no time da New Advance já tem 4 anos. E eu digo que foram anjos, porque antes eu tava numa transição de shaper e eu tava um pouco perdida em relação ao meu equipamento. E a minha vida inteira eu praticamente surfei com um tipo de prancha, que era um longboard progressivo, de epóxi, super leve, triquilha, sempre visando um estilo, um mix dos dois estilos, né? Mas acabava que era sempre mais voltado pro radical. E quando eu comecei a trabalhar com o Neco, todas as pranchas que a gente fez, da primeira prancha até a última que a gente fez esse ano, ele compartilha muita experiência dele comigo, ele me faz entender cada detalhe, o funcionamento de todos os detalhes da prancha. Isso é essencial, porque antes eu chegava, eu pedi uma prancha e, assim, eu não tinha a noção do que aquela prancha podia me favorecer, qual era a diferença de uma monoquilha, a diferença de uma rabeta square para uma rabeta round. Enfim, tudo isso eu aprendi muito com o Neco, assim, de entrar na sala de shape, ele me explicar tudo. E o mais legal, assim, é que, mesmo ele sendo a pessoa que ele que é um shaper exímio, que faz parte da história do surf e do longboard brasileiro, e além de surfar muito bem também, é uma pessoa que tem a mente muito aberta para conversar sobre isso, né? Então isso ajuda muito, porque não é aquela pessoa que chega e fala, não, eu vou fazer essa prancha para você porque eu acho que é a melhor prancha para você, e o atleta aceita. Então ele chegava assim, tô pensando em fazer uma monoquilha, o que você acha? Eu falava, não sei, você que é o shaper, o que você acha que ficaria legal? Ele, não, a rabeta round podia ser assim, assim, assado, a square podia ser assim, vamos testar? Se não der certo, a gente faz outra. E foi assim que a gente começou a trabalhar, e eu aprendi muito graças a ele. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou lá na New Advance, que fica em São Vicente, participo ali ativamente de todos os processos de construção da prancha, e eu sou uma pessoa muito apegada com o meu equipamento. Todas as pranchas que eu faço, assim, a gente pensa em cada detalhe, desde a cor até o shape, enfim, o jeito que passa parafina, sim, são como se fossem minhas filhas. Quando tem aquela que você gosta mesmo, a bichinha tá acabada, mas você desfaz de jeito nenhum. Exato. Deixa aqui em casa, ninguém mexe, ninguém limpa. E até a moça dela do lado onde
você põe a mão, já está no lugar certo. E tu escolhe cor, Colé? Você escolhe as cores? Você gosta, assim, de mexer nisso também? Ah, sim, eu não gosto de prancha básica, não. Tem que ser bem chamativo. Massa, velho, massa. Interessante isso. E o que eu acho bacana é que ele te acompanha, né? Ele acompanha o seu surf. Quando tem um evento que ele pode ir, ele vai assistir você surfar. Seus treinos também, ele acompanha. Não sei se você escutou o nosso podcast, o número 8, que é um bate-papo com ele e com o Marcelo Carbone, né? E ele falou de você, ele falou que teve até um evento que um juiz chegou para ele e falou, essa prancha da Chloe aí, ela tá assim, assim, assado, conversa com ela aí para poder fazer uma alteração e tal. Depois que ele fez essa alteração aí, matou e você decolou. Foi, e daí assim, ele me apresentou também ao universo das pranchas clássicas, as logs, e eu comecei a realmente experimentar isso. E no início, por eu crescer surfando com prancha progressiva, e até pelas ondas que eu tenho aqui no Rio para surfar, eu achava que longboard single fin era só para mar muito pequenininho e perfeito. Eu achava que não dava para surfar de log em beach break, eu achava que eu não conseguia surfar de monoquilha aqui. E quando a gente começou a fazer várias pranchas para experimentar para várias condições diferentes, eu fui quebrando esse gelo, entendendo o funcionamento. Hoje em dia eu consigo entender que tem uma log específica para point break, para uma onda perfeita, mas também tem uma log perfeita para uma onda mais buraco, para beach break. Então, essa chance de experimentar pranchas diferentes e designs diferentes do que eu estava acostumada ajudou muito a expandir o meu campo de visão e entender, porque o legal do longboard é isso, né, que é um universo muito extenso e cada um tem o seu universo. Eu digo isso porque assim, para mim, hoje em dia, eu tenho algumas pranchas no meu Quiver que são completamente diferentes uma das outras e que eu gosto, eu amo cada uma delas e elas funcionam de maneira única. E assim, de repente, a Carla tem as pranchas que ela gosta e podem ser completamente diferentes, mas funcionam muito bem para ela. Então, assim, o legal do longboard é isso, né? Que é um mundo que não acaba. Então, quanto mais você testa a prancha, mais você testa equipamento, sempre tem uma inovação, sempre tem um espaço ali para você evoluir e para melhorar. Então, hoje em dia, no meu Quiver, ele tá muito eclético. Eu tenho prancha desde 5, 6 a 11 pés. Tenho desde de biquília, fish, até uma glider de 11 pés. Mas nos longboards, basicamente tem 3 modelos hoje em dia que eu uso bastante, que foram os modelos que eu mais usei nas competições ano passado. Tem o modelo, o Chloé Calmon Progressive Series, que é o meu modelo de competição, que é uma prancha 9.0 de epóxi, 2+1, bem... Eu não digo que ela é bem progressiva, porque ela é progressiva, mas ao mesmo tempo ela é um pouco híbrida, né? Ela tem bastante curva, só que a curva é concentrada mais na parte de trás da prancha. O bico, ele é um pouco mais reto do que uma prancha progressiva que você vê por aí. Então acaba que é uma prancha que facilita muito o bico, até em ondas pequenas, que normalmente uma prancha leve em onda pequena tende a perder a funcionalidade, né? Mas essa prancha, para mim, eu digo que é minha prancha mágica, que eu confio de olho fechado, que todos os modelos acabam saindo muito bons e eu surfo desde onda de menos de meio metro a 4 metros, todos os tipos de condição. A prancha funciona muito bem, eu sempre tenho no meu Quiver. Tenho uma prancha log 9.3, que é a minha log de beach break, que é a log que eu acabo usando para surfar mais aqui quando eu tô em casa. Então é uma log que tem uma rabeta square, só que é a rabeta mais estreita, tem um leve kick na rabeta, um pouquinho de edge no final, e ela é um peso no meio termo ali. E tem uma log 9.6, que ela já é bem clássica, estilo Malibu, com borda 50-50, de poliuretano, de 9 quilos. E acaba que são essas... E eu acabo variando um pouquinho, assim, um design diferente entre uma e outra, experimentando prancha, né? Mas acaba que são essas 3 pranchas que eu tenho no meu Quiver que são as principais.
Você falou Gente, aí, é olha tudo como muito alívio. pessoal aí, né? Você. Qual a sua altura, Chloe? Eu acho que eu meço em 64. Pô, então você tá porque assim, pra surfar com a prancha 11 pés, assim, eu sou 3 centímetros mais alto que você. Então, assim, mas existe uma dificuldade, né, de você, a não ser que você tenha um mar muito propício, você botar uma 9 pés para ela desenvolver legal. Eu digo com relação lógico que a experiência conta e você Ô, tem Pet, uma passada sua aí é 5 da Chloe aí. Uma passada sua, ela já deu 5. Foi lá e voltou. Gente, ainda penso o seguinte, a gente tem salvação, porque Chloé ficou tanto tempo com prancha progressiva, tendo um estilo clássico e mandando ver, então quer dizer que a gente tem salvação. Dá tempo da gente experimentar outras pranchas e conseguir evoluir, viu, galera? Com certeza, Galinha. Isso aí a gente vem desmistificando, que até o próprio Thiago Bulhões não tá podendo não estar aqui, mas eu com certeza ele falaria que, independente do equipamento, as condições de a gente fazer um surf assim, mais solto ou mais assim, agressivo vai depender da gente, nem sempre do equipamento, entendeu? O equipamento não dita a regra, é a gente também. Agora, assim, a Chloe falou que é tudo muito pessoal, até o equipamento dela, só que assim, ainda vamos entrar aí no nicho das quilhas, é mais pessoal ainda. Quais são as quilhas aí que você tem usado? Qual é as quilhas que você indica aí para algumas ondas? Você falou aí de onda muito buraco. Eu tenho interesse em saber qual quilha você tá usando aí para essas ondas mais buracadas aí. Então, você falou tudo. Então, a prancha em si já é um universo sem limites, né? E daí, quando você fala de quilha, é um outro universo paralelo sem limites. Com certeza, né? Assim, deixa a gente louco, né? Porque uma quilha pode tornar a prancha mágica ou tornar a prancha horrível, né? Exato. E eu, quando eu era mais nova, falando a real, eu era muito preguiçosa para experimentar quilha diferente. Eu usava, a mesma quilha por muito tempo. Eu acho que era mais assim, também o mesmo estilo de prancha, o mesmo estilo de quilha. Funcionava, então eu não saía muito da minha zona de conforto. Mas na época que a gente estava gravando 9 Pés, o programa pro off, eu me lembro que uma das primeiras viagens da primeira temporada, a gente passou um mês na Califórnia. E para mim, aquilo ali também foi um momento que me marcou muito, porque a gente teve a chance de visitar várias fábricas, falar com vários shapers, atletas locais, e vimos bastante coisa da cultura californiana, né, que na época ditava a cultura do longboard mundial. E eu me lembro que voltei dessa viagem com umas 10 quilhas diferentes para testar, e comecei a ir para a água para testar e experimentar várias quilhas diferentes, e varia muito, porque eu acho que a quilha caminha diretamente com a fase que você está passando. Então, se você está numa fase que um tipo de prancha se encaixa melhor, vai ter um tipo de quilha que se encaixa melhor naquela prancha, que pode não funcionar dali a algum tempo na mesma prancha, porque também varia a condição de onda. Mas uma coisa assim que me ajudou muito a melhorar minha percepção quanto às quilhas foi quando eu comecei a usar as quilhas da FCS, o modelo FCS2, que é aquela que não tem o parafuso, que você tira na mão e mexe. Daí eu conseguia, de dentro d'água, entre uma onda e outra, mexer a quilha, botar um dedo para frente, um dedo para trás, mudar, e isso me ajudou muito na época a evoluir, entender qual tipo de prancha que funciona melhor. Então, hoje em dia, para minha prancha progressiva, para um dia normal, mais ou menos assim, de meio metro a 1,5 metro, assim, mais ou menos, onda cheia, onda cavada, eu costumo usar sempre estabilizador tamanho médio nas minhas progressivas, e eu uso uma quilha central tamanho 7 polegadas. Os modelos que eu uso são os modelos do Kai Salas e do Antônio Del Perro, da FCS, tamanho 7. Se o mar já está acima de 1,5 metro, ou o vento está bem forte, então que deixa a onda bastante balançada, né, eu acabo usando uma quilha maior, tamanho 7 polegadas e meio, do mesmo modelo, do Del Perro. E isso para progressiva, né? Para prancha clássica,
Eu gosto bastante, até dessa foto aqui que você colocou, é uma quilha xadrez escura da Captain Fin, que é o modelo do Joel Tudor, que eu comprei nessa minha viagem para Califórnia há 6 anos. Essa quilha tá velha, já bateu em tanta pedra, já bateu em tanto chão, já tá toda ferrada, mas sabe aquela quilha que você fala, não, essa é mágica, pode estar toda ferrada, que ela funciona que nem uma beleza. E essa quilha, para mim, é assim, a minha quilha preferida. E além dela, eu tenho outros modelos bem similares. Qual o tamanho dessa? Essa é 10 polegadas. 10 polegadas. E Essa é a sua quilha preferida, né? é minha quilha preferida. E qual a sua prancha preferida? Ixi, aí você me quebra, porque eu É difícil, né? não consigo. Aí chegar Olha em casa, só, aí as pranchas depende vão do mar. vão ficar tudo de cara feia pra ela. E eu ainda sou libriana. Eu não consigo decidir coisa nenhuma. Porra! Somos dois. Vamos passar para outra. Então, tamo junto. Eu sou libriano também. E essa decisão é muito difícil. Decisão não é o forte, né? Decisão Então não é o acaba forte, que eu não. prefiro ter, em vez de dizer que eu tenho uma favorita, eu digo que tem umas 2, 3, que aí dá mais chance de opção, entendeu? Mas, tipo, a de quilha, de monoquilha, essa do Joel Tudor, pra mim, é a minha preferida. Daí eu tenho outras parecidas, que são a modelo da FCS, que é a Connect, que é a 10 pés também, que é um modelo bem parecido dessa do Joel Tudor. Tem também uma outra que é o modelo do Alex Noce, da Captain Fin, que é bem parecido também. Então, mas assim, para monoquilha, eu gosto de tamanho 10, 10,5 no máximo. E gosto bastante desses modelos, que eu acho que é o modelo mais universal, né? Que é a base um pouco mais larga e ela vai afinando e tem um caimento sutil assim na ponta. Então acaba que é uma quilha que funciona para onda cheia, para onda cavada. E favorece o clássico e as trocas de borda também. Então, acaba que é uma quilha universal. Assim. Chloe, queria fazer uma pergunta de curiosidade. Acho que muita gente tem curiosidade de saber. Você é uma pessoa que conhece tantos lugares, tantos picos maravilhosos de surf. Então, 2 curiosidades. Uma, o maior perrengue que você já passou, aonde foi, e conta um pouquinho desse perrengue. E a segunda pergunta é o contrário. Não diria o melhor mar, porque melhor, acredito que, como você é libriana, vai dizer que tem vários. Mas, assim, um que marcou muito, que foi show de bola, que você não esquece. Fala um pouquinho pra gente. Cara, eu acho que todo mundo que surfa de longboard pode concordar comigo que sempre na hora de viajar com longboard é um perrengue. Então acho que todo mundo aí deve ter muito perrengue para contar, mas caraca, se pudesse pular essa parte, né, de transportar a prancha e viajar, já chegar no destino final com a prancha lá, eu topava fazer, porque é bem complicada essa parte. Mas eu acho que os principais perrengues foram sempre viajando para a China com os longboards, na época que o circuito mundial acontecia lá. E por vários anos eu chegava 1 mês antes da competição para ficar isolada lá na ilha, treinando e conhecendo bastante a onda, me adaptando bastante às condições. E, nossa, várias vezes eu consegui embarcar daqui e chegar na volta e não consegui embarcar com as pranchas de jeito nenhum. E, enfim, eu acho que teve uma que foi a principal. Eu tava voltando de Taiwan, na real. Eu tinha feito China e Taiwan e tava voltando para casa. Eu ia chegar num sábado de tarde e no sábado de madrugada eu ia embarcar para o Peru, que era a seletiva dos Jogos Pan-Americanos. Isso foi em 2018. Então, assim, eu tava com um tempo muito cronometrado certinho. E daí, quando eu cheguei numa das escalas de voo, acho que era em Hong Kong, eles não deixaram embarcar a prancha. Disseram que a prancha estava muito pesada e que não ia embarcar. Aí eu comecei a conversa, né? Que você já tem a ladainha guardada no bolso, já sabe exatamente o que falar, né? Fala, não, moço, poxa, eu vim nesse mesmo voo, eu tava competindo, eu sou competidor do circuito mundial, tananana. Não vai, isso é só cargo, tem que mandar de navio, que não sei o quê. E como lá eles não têm nenhuma noção de surf nem nada, toda vez que eu chegava com o longboard
no check-in e ficava um empurrando pro outro, tipo, não, atende você, e que era sempre dor de cabeça, assim, de ficar 3 senão, horas sei lá, no uma check-in. terrorista louca, cheia de coisa aí dentro. Tipo, 3 horas no check-in, no mínimo, toda vez, tinha que tomar uma bela dose de paciência. Mas enfim, dessa vez, assim, eu não conseguia de jeito nenhum, eu tava sozinha, e a hora chegando, eu cheguei acho que umas 6 horas antes do meu voo, e nesse meio tempo, assim, eu ia pegar umas 2, 3 escalas de volta para casa, e daí ele tava tentando ligar para ver se conseguia enviar pelo cargo, e assim, não ia de jeito nenhum, e eu tava voltando também do duct tape, que tinha sido na China, meu primeiro duct tape. E todo duct tape que você participa, você ganha um skate do evento. E era o meu primeiro duct tape, eu tinha ganho skate, só que não, eu tava fazendo uma conexão, né? E como eu nunca viajo com skate, eu esqueci de pegar o skate no carrinho na parte de recolher bagagem. Então, quando eu fui pegar as minhas bagagens para fazer o check-in para outro voo, eu esqueci o skate. E nesse meio tempo, eu falei, gente, o skate. Aí larguei as minhas coisas lá, atravessei o aeroporto todo para pegar o skate, porque foi o meu primeiro duct tape, eu não vou largar isso. Eu nem ando de skate, mas aquele skate eu tinha que guardar. Aí voltei a volta inteira, consegui pegar quando eu voltei. E aí o cara do check-in, não vai entrar, não vai, você vai ter que deixar as pranchas aqui. Eu já, me segurando para não chorar, porque eu tinha competição logo em seguida. E daí eu achei na internet um release que falava que foi nesse ano, era o primeiro ciclo olímpico do surf, né? Então, eu achei um release que esse campeonato que eu ia pro Peru era uma seletiva para as Olimpíadas. Porque ele era uma seletiva para os Jogos Pan-Americanos, que foram seletiva para as Olimpíadas. Só que o longboard não tá nas Olimpíadas, né? E daí eu falei assim, moço, olha isso, a sua decisão vai decidir meu futuro agora, porque esse evento é seletiva para as Olimpíadas. Aí ele parou assim para trás e ele falou, Olimpíadas? Eu falei, só depende de você. Aí rodou, chorou, nossa, eu fiquei falando, aí, nossa, aí foi quando ele começou a se ligar, ficou mais tranquilo. Aí eu me lembro que ele cobrou uma fortuna pelas pranchas, assim, deixei um rim lá pra pagar, mas aí ele falou, não, vai entrar. Eu falei, então tá bom, foi. Aí eu consegui passar, fui uma das últimas a entrar no avião, assim, no limite, mas consegui, cheguei com as pranchas, tranquilo, ganhei o campeonato no Peru e me classifiquei pro Pan-Americano. Caramba, então a pressão foi boa, ajudou. A tua história tá lembrando do Ítalo Ferreira lá no... Sim, quando ele perdeu o passaporte. Roubado, pegou uma prancha no meio da bateria, matou a pau na bateria. Total, nossa, mas parece que é assim, quando tem um perrengue eminente, assim, um momento de muito estresse, parece que é realmente aquilo, né? Depois da tempestade vem a bonança. Né? Sim, mas me diga, você falou do perrengue em termos de situação, e em termos de mar, maior perrengue no mar? De mar? Assim, pelo menos um que tenha te marcado, que foi um perrengue brabo. Não, teve um campeonato que eu participei em Portugal, tem uns 3 anos, em Espinho, no norte de Portugal. E foi com certeza o maior mar que eu já surfei. E tava muito gelada a água, devia ter uns 5 metros de onda, sem canal para entrar. E pra vocês terem uma ideia, a onda espumava lá fora e quando ela chegava no inside, ela fazia o reforme. O reforme no inside tinha uns 2 metros de onda. E daí a gente surfava no reforme, assim, dava pra surfar, fazer umas manobras e tal. Só que eu fui passando as baterias, cheguei na final e eu tava na final com a Justine Dupont, que hoje em dia é surfista de onda grande, mora em Nazaré. Então, e ela é daquelas assim, que surfa muito bem de pranchinha, surfa muito bem de longboard, surfa muito bem em Nazaré. E daí ela varou a arrebentação com o longboard. Eu falei, pronto, eu vou ter que ir lá pra fora com ela também. Ferrou, não vou poder surfar no inside, né? Aí eu me lembro que eu fiquei com uns amigos, tinha uns amigos meus, era do lado de um pier, né? Tipo Quebra-Mar de Santos. Eles ficaram lá no final e pra olhar no outside, né? Pra ver se vinha onda ou não. Quando eles falaram rema, que não vinha onda, caraca, eu acreditava muito neles. Abaixava a cabeça, descia o braço, remei, cheguei lá fora. E a Justine nem acreditou que eu tinha passado, né? Porque ela tinha sido a única mulher e um dos poucos atletas entre os homens e as mulheres que viraram a arrebentação nesse campeonato. Cara. E daí quando ela me viu assim, ela falou, caraca, que irado que você veio e tal, vamos surfar aqui, vamos dar um show. Aí eu peguei uma onda, só que eu não consegui completar a onda, eu falei, cara, ferrou, eu vou ter que voltar pra pegar uma outra onda nesse
ela acabou ganhando, mas assim, cara, de sair da água viva e com a minha prancha inteira, cara, foi um dos mares, assim, que mais me marcaram. E acho que foi um dos mares mais bizarros que eu já surfei. Caramba. E o melhor mar? O melhor mar... Não o melhor, mas um que marcou, assim, que foi que muito... marcou muito. Então, eu acho que na China, eu fui tantos anos pra China pra correr o circuito mundial e acabou que eu acho que China foi o lugar que eu mais viajei pra surfar, o que é uma coisa muito louca, porque quando você pensa em China, o último assunto que você relaciona a China é o surf, né? Mas acabou que... E aquela água meio barrenta, meio estranha, né? Não sei. Não, mas isso era na Pororoca, mas na ilha de Hainan, que é no sul da China, é um lugar paradisíaco, assim, que você não acredita. Coqueiro, areia branca, água cristalina, uma das melhores esquerdas do mundo. Pena que, assim, eles não têm consciência ambiental, então eles começaram a construir, a superlotar a ilha com resorts e hotéis e construções, e acabou que vem destruindo a onda, assim, ao longo dos anos. Mas eu me lembro que no início era uma onda, assim, incrível. Mas, assim, eu sempre bati na trave no Mundial lá, né? Vários anos eu batia na trave, não chegava, mas eu sempre tive um carinho muito grande por aquela onda. Eu digo que eu tenho uma família lá, de vários amigos meus, assim, que muitos não falam inglês, eu não falo chinês, e você pensa, como é que vocês ficaram amigos, né? Mas acaba que o legal do surf é isso, que você acaba conhecendo gente de culturas completamente diferentes e se unindo ali pelo prazer de pegar onda. Mas enfim, quando eu fui convidada para o meu primeiro duck tape do Jogo Tudo, a primeira etapa, esse primeiro evento foi na China. E assim, eu me senti muito feliz, porque eu estava voltando para um lugar que eu gostava muito. O circuito mundial não acontece lá já há alguns anos, então voltar para lá, mesmo sendo no duck tape, um evento completamente novo, ambiente desconhecido para mim, eu sabia que era como se eu estivesse em casa lá. E eu me lembro estava muito pequeno o mar nesse campeonato, e fui passando as baterias sem nem acreditar, porque só de estar no duck tape para mim já era um sonho se realizando. Passar a bateria era só lucro, né? E daí fui passando a bateria, e daí eu cheguei na final, assim, eu tava com zero expectativa de resultado nem nada. Aí eu entrei na final, peguei uma onda muito boa, que eu dei uns 2 hang-tens, voltei, peguei uma outra muito boa. E lá é uma vila de pescador, né? Então no final da praia eles têm 3 estátuas muito grandes, que são os deuses protetores do mar e dos pescadores, né? Então tem uma deusa muito grande, que é a deusa do mar, e os 2 ajudantes dela. E são estátuas muito lindas, assim, muito importantes para eles. Eu já vi vários rituais e celebrações que eles fazem ali para o mar, uma coisa muito bonita, quando os pescadores vão sair. Então, enfim, é um lugar que tem uma energia muito boa. E eu me lembro de estar saindo da final, eu olhei para as estátuas e falei, nossa, eu já estou muito feliz de estar aqui, mas assim, se eu ganhasse aqui, seria a consagração de uma história muito boa que eu criei com esse lugar. E daí eu fui pro pódio, e daí eles foram anunciando depois, né? Depois de algumas horas. Aí falaram, 4º lugar, fulana de tal. Eu falei, pô, irado, não fiquei em 4º. 3º lugar, fulana de tal. Eu falei, caraca, que irado, fiquei em 2º. Aí falaram, 2º lugar. Aí falaram a outra menina. Eu falei, cara, não é possível que eu ganhei. Não é possível. E daí na hora falaram, 1º lugar, cueca mão. Caraca, eu só olhei pras estátuas e falei, foram vocês! Nossa, assim, sensacional. E daí, pra mim, foi um dos momentos assim que mais me marcaram, porque foi um lugar que eu fui por 7 anos seguidos, que eu passei muito tempo da minha vida ali. Um lugar que eu criei um carinho muito grande, mas eu nunca tinha tido o resultado que eu queria, né? Então, eu acho que veio no momento que era pra ter sido. Minha primeira vez no duck tape com meu ídolo ali, o Jogo Tudo, com todos os meus amigos chineses ali na praia. Então foi um momento, acho que um dos mares mais marcantes para mim, por menor que tivesse, mas foi um dos momentos mais marcantes para mim. Cara, muito maneiro. E você ganhou ano passado também, né? Sim, sim. Bicampeã do duck tape. Visto que você já tem uma bagagem assim imensa nesses seus 25 anos de idade e nessa carreira toda que você vem trilhando, lógico que a gente
sempre tem, né, as inspirações. Hoje, a Chloe de hoje, quem é que ela se inspira, tipo assim, numa surfista, que você se inspira para falar assim, pô, que tipo, lógico que cada um é cada um, você surfa muito, mas eu acredito que você saiba que você ainda tem algumas coisas que você precisa melhorar, como todos nós, entendeu? Então, assim, quem você se inspira e fala assim, porra, eu quero... essa pessoa me inspira, eu vou fazer isso aí. Eu sou uma pessoa muito observadora na minha vida inteira, então eu assisto muito filme, documentário, vídeo, vejo revista, leio artigo, chego em competição, eu gosto de assistir tipo, o máximo de baterias possíveis, porque eu acho que todo surfista é único e todo surfista tem uma característica muito peculiar que, por mais que o outro treine, não vai dar para conseguir imitar. Eu acho que o estilo é uma coisa muito pessoal e intransferível, né? É bem peculiar. Então, uma coisa que eu gosto no surf é que eu observando todas as pessoas e eu tiro inspiração de várias delas. Eu não digo hoje que eu tenho uma pessoa que é meu ídolo ou ídola suprema, que tem todas as características e atributos que eu almejo ser um dia. Então eu acabo observando certos pontos em algumas pessoas e na minha cabeça eu tento montar o que seria a fórmula ideal, a fórmula perfeita. Claro, dentro da minha personalidade, dentro do meu estilo, dentro da minha maneira de surfar, mas para mim, no longboard, as minhas maiores inspirações hoje em dia são Joe Tudor, CJ Nelson, o Matt Jonoki, que é meu técnico, e a Belinda Beds, no cenário de longboard atual. Então, eu acabo sempre tentando pegar um pouco de cada um deles. Eu também sou muito fã da Stephanie Gilmore, pela competitividade dela e pela bandeira que ela levanta como ninguém, de ser o mais progressiva, o mais radical e o mais feminina possível. Então eu acho que a mistura desses dois pontos ela faz como ninguém, e isso é uma coisa que eu me inspiro muito. E acaba que, assim, às vezes eu tô na água, e isso já me aconteceu várias vezes, e eu estar super focada no treino e tô tentando fazer uma manobra e não tô conseguindo, tô me frustrando, ou porque o mar não tá bom, ou porque eu não tô conseguindo fazer a manobra, ou porque a onda não saiu do jeito que eu queria. Enfim, tô ali frustrada. E daí eu vejo uma escolinha do meu lado, uma menina tá pegando a onda ali pela primeira vez, ela levanta, tipo, uma onda horrível, fechando, mas com um sorriso de orelha a orelha. E eu olho e falo, caraca, cara, essa menina acaba de me inspirar e me lembrar que eu tenho que, assim, o surf é isso, o surf é essa alegria, essa diversão, independente do mar. E às vezes a gente acaba, quem é atleta acaba levando para um lado muito sério, muito profissional, muito competitivo e deixando essa diversão de lado. Então eu digo que, assim, situações como essa que aconteceram de uma menina da escolinha serviram de inspiração para mim também, que é uma maneira de lembrar que o surf pode ser uma atividade simples, não precisa ter um ultra hang ten, ter uma ultra onda, pode ser dropando uma espuminha assim que pode te fazer um efeito bom, né? Então acaba que eu tento observar, eu acho que a inspiração você encontra em cada passo que você dá, em qualquer praia, enfim. Acaba que você pode se sentir inspirado para surfar e essa sua inspiração nem vem do surf, vem de alguma outra coisa que você faz, então acaba que eu tento tirar essa inspiração dessas pessoas em si que eu falei, mas buscar inspiração em todos os lugares. Legal, muito bacana. Eu tenho um lance comigo que, tipo, quando eu tô no mar, Carlinha, né, a gente surfa, de vez em quando surfa junto, ela até já fez algumas observações tal do surf. Mas assim, eu já coloquei uma coisa em minha cabeça que o surf é diversão, então essa coisa do ficar se preocupando, se frustrando e tal, já meio que dissipei isso da minha cabeça, porque o surf é diversão, mas a gente tem que surfar, se divertir, independente se está surfando bem ou não. Lógico que para vocês que estão competindo, tem que estar sempre procurando a perfeição.
Total, e eu acho que a quarentena, né? A quarentena ensinou muita coisa para todo mundo. Todo mundo teve que se reinventar, mas eu acho que o maior aprendizado que eu tirei da quarentena foi me voltar para as raízes do surf. E eu fiquei uns 2 meses e meio sem surfar, e foi o máximo de tempo que eu fiquei afastada do surf desde que eu me lembro, por gente. E depois que todos os eventos foram cancelados e tal, e daí voltar pro mar, eu tava sentindo tanta falta das pequenas coisas, não era nem do surf em si, mas de botar o pé na areia, de sentir o vento no rosto, de dar o primeiro mergulho, assim, aquele que você molha o cabelo quando entra na água, a sensação de estar salgado, enfim, essas coisas. Quando eu voltei a surfar, tinha um valor tão grande, e eram coisas que eu já tava no costume. Então acabou que eu aprendi a celebrar toda a onda que eu pegava. Eu estava grata de estar de volta ao mar, podendo fazer o que eu amo. E relembrar isso. E hoje, nesse momento de hoje, assim, pode não ter evento à vista, pode não ter nada, mas eu me sinto muito inspirada porque eu acho que eu consegui botar no meu surf de novo isso. A diversão nos pequenos detalhes, né? Que é realmente a essência do surf. Agora uma coisa, eu lembrei aqui mesmo. agora, que era para te perguntar mais lá na frente. Eu já percebi que quando você tá surfando, né, em qualquer lugar que seja, que sua mãe tá, ela fica te fotografando, né? Sim, ela filma meus treinos. É isso, né? Isso é muito importante, né? Essa filmagem, essas fotografias é muito importante pra gente estudar e ver o que é que tá certo e errado. Pô, faz muita diferença voltar pra casa, assistir as imagens da sessão e ver exatamente aonde que dá pra melhorar e ajuda muito. Massa. E me diz uma coisa, uma dúvida aqui de um ouvinte, Chloe. Quais são suas dicas para um surfista que já tem um nível médio de surf e que quer aprender a fazer um hang five, né, com os 5 dedos cravados no pico, e o tão buscado hang ten? Eu acho que a dica número 1 é a visualização. Então, assistir muito vídeo, ver foto, assim, assistir ao máximo, se imaginar fazendo. Antes de entrar no mar, observar as ondas e tentar olhar em qual seção da onda seria o momento mais propício para caminhar para o bico. E uma dúvida também que muita gente tem, tipo, como você sabe o momento certo de ir pro bico, né? Porque eu tento ir pro bico e eu acabo sempre embicando. Tem o princípio da gangorra, que a gente chama de gangorra, né? Mas que se você entende isso, fica muito mais fácil de você entender e conquistar o sucesso do hang five e do hang ten. Quando você está caminhando, imagina que a sua prancha é um balanço, né? Uma gangorra. Então, quando você está caminhando para o bico, você tem o peso levando o bico para baixo e a rabeta levantando, né? Indo para cima. Então, faz o peso para um lado só. Se você não tem nada de força ou de apoio na rabeta para levantar a gangorra, de fato, você vai embicar. Você vai caminhar para o bico e a prancha vai embicar. Então, o ideal, a melhor sessão, o melhor momento para você ir para o bico é mais próximo possível da parte crítica. Por quê? O longboard, por ser uma prancha muito comprida, né, acaba que a rabeta, né, o último terço da prancha, acaba ficando dentro da espuma. E daí a espuma, quando está quebrando em cima da onda, acaba fazendo esse contrapeso na gangorra. Para a sua prancha, para botar o peso ali para levantar o bico da prancha quando você está indo caminhar para o hang five. Então, quando você vê aqueles bicos dos caras que realmente parece que está levitando, andando sobre as águas, que está até fazendo aquele movimento com as costas para trás, assim, que é o movimento mais emblemático do longboard, né? Para você ver um hang five, um hang ten de sucesso, a primeira coisa que você olha é aonde a rabeta da prancha está. Porque aonde a rabeta tá, vai ditar se o bico vai dar certo ou se não vai estar. Dificilmente você vai ver um super ultra bico bem feito na parte cheia da onda, porque não tem a espuma na rabeta, não tem essa força jogando peso na rabeta para equilibrar. Então, se você
entra na água pensando, tá bom, para eu ir pro bico eu tenho que estar mais próximo da parte crítica. E daí você começa a arriscar, você vê também de acordo com o que a sua prancha, a prancha que você está usando pode te oferecer. Uma prancha mais clássica acaba que ela se encaixa melhor na parte mais crítica da onda. Uma prancha progressiva ela tende a escorregar mais, mas aí você acaba encontrando um meio termo. E é isso, e é o treino. Você vai, cai uma, cai duas, cai 20. Mas na 21ª você acerta. E aí uma primeira que acerta, aí você começa a entender o porquê que deu certo e começa sempre a repetir a fórmula que deu certo. E é como tudo, né? Acaba que é o treino e a prática para funcionar. Mas eu acho que essas duas dicas para mim, são as principais. Massa. A gente já tá chegando ao final, que eu queria pedir para você mandar um abraço aí, que ela pediu, né? Esse abraço, nossa amiga aqui, Renata Leite, queria que você mandasse um abraço. E aí a gente vai fazer isso. Boa. Renata, o nome dela? Renata Leite. Boa. Bom, um beijo grande e boas ondas aí pra Renata e espero um dia dividir o outside aí com vocês. Massa. E esse dia vai chegar, né? Porque esse ano a gente teria o Noise Rider Festival e possibilidade de você vir pra cá. Eu não sei nem se você chegou a ver alguma coisa aí do nosso festival aqui do ano passado. Eu vi, foi bem maneiro. E aí a segunda edição aí também tá prometendo. Esse ano a gente não teve por conta da pandemia, mas 2021 aí a gente vai ter o Noise Rider Festival e com fé em Deus você vai estar aqui com a gente. Ah, com certeza, vai ser um prazer. Rapaz, se juntar essas duas aí no Outside, não vai ter condição de ninguém pegar mais onda aí. Vai ser um... Beleza, a Renatinha é uma amiga nossa aqui, 100% good vibes. Renatinha é muito legal. Quando você conhecer ela, você vai gostar dela, com certeza. Ah, que irado. Eu quero mandar um abraço aí também para um ouvinte nosso aí, Daniel. Ele mandou umas mensagens aí no direct, elogiando e tal. Um abraço aí para Daniel. Desde já também, para quem tiver alguma crítica, elogio, sugestão, pode mandar lá no nosso Instagram, @culturalongboard. Tem um e-mail também que é culturalongboard@gmail.com. Vocês podem mandar qualquer coisa, assunto lá que a gente... Chloé, foi um prazer falar contigo, minha conterrânea. Espero te ver lá na Macumba em breve. E continue inspirando as meninas. Estamos aqui e sempre meninos torcendo também, né? você, acompanhando você. E tenha certeza que você escreveu história e está escrevendo história no surf. E muito feliz por ter você como uma inspiração aí pra gente. Um grande beijo. Poxa, muito obrigada pelo carinho, Carla. Foi um prazer conversar com vocês, com o Yuri e o Peterson também. Obrigada mais uma vez pelo convite. O papo rendeu. E espero a mesma mensagem para a Renata e para vocês também. Espero um dia poder dividir o outside aí com todos. Com certeza. Em breve eu vou na Macumba aí. Isso que eu ia falar. Tô esperando todos aqui para pegarmos umas ondas aqui na Macumba. Se você não vir, a gente vai até aí também. Foi um prazer aí, viu, Chloé? Muito obrigado pela sua participação. E só para deixar registrado a felicidade nossa também, que esse é o primeiro podcast que Chloé grava. Sim. Sim, a gente é pioneiro aí, viu? Pioneiro, vamos, né? Tamo aí num parágrafo dessa história dela aí. Ó. E eu nem gosto de falar também, né? Então não... Não, mas o papo foi massa, foi show de bola. A galera vai adorar, viu? Vai gostar muito. Então, assim, agradecer mais uma vez, Chloé. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua experiência, né? Pela sua energia, que dá para sentir daqui, embora a gente esteja aqui, né, separado com uma distância enorme, mas a energia, o jeito que você fala é com muito amor, com muita paixão. E muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Hoje eu tenho muito abraço para distribuir, né? E primeiramente falar do nosso parceiro aí, a Carva Surf. Mandar um abraço aí para Júnior, parceiro nosso. Todo mundo aqui já conhece a Carva Surf, a galera, quem não conhece pode dar um saque lá. E também aí um grande abraço aí para Rony e a loja Center Fins,
que tá sempre aí melhorando o nosso surf aí, contribuindo com as quilhas mágicas. Meu Deus do céu, quem não comprou a pé no bico, corre lá, pelo amor de Deus. E um abraço muito especial para meu amigo de Raulificina, meu parceiro Cachorro Louco, meu parceiro Andas. Vai ter uma semana do Dia dos Pais grande aí, especial, com o nascimento, né, do novo surfista Joaquim, novo surfistinha aí que tá vindo para comprar o nosso outside. Um abraço, Andas. Feliz Dia dos Pais, meu irmão. Tá certo. Eu queria mandar um abraço aqui, antes da gente encerrar, para Vinícius, aí é um parceiro meu, né? Ele vem me ajudando aí com a loja Vista Cabana. Queria mandar um parabéns para ele, né? E para todos os papais, porque essa semana é de Dia dos Pais. Mandar um abraço para todos os pais, pro meu, para todos. E aí, acho que é comemoração dupla aí pro Vinícius. Queria parabenizar ele pelo site novo da Vista Cabana e pelo filhotinho aí, viu? Parabéns, cara. Um abraço. Quero agradecer a todo mundo a todo mundo da comunidade do longboard. E agradecer sempre pelo apoio e pela torcida em todas as minhas aventuras, em todas as competições. Eu sinto toda essa energia que a galera manda, então obrigada mesmo, de coração. Agradecimento à melhor prancha de equilíbrio do Brasil, a Evolution Board. Acessem, @Evolution Board. É uma família, a Maí tá bombando nessa quarentena. Sucesso aí. Não deixem de acessar. E é isso. O papo hoje foi com Chloé Calmon. Ilustríssima Chloé Calmon, aí 25 aninhos, mas com uma bagagem de... Muita gente vai demorar para chegar nessa bagagem dela aí. E se chegar, viu, galera? E se chegar.